Eu falei com o pessoal que estava preparando aí, estava chegando para preparar para a live. Correria danada aqui para eu conseguir chegar a tempo. Eu já falei pro pessoal aqui, não adianta. O consular que é assim, não tem falha. Se a gente tá correndo, a gente para na estrada, dá um jeito de ajeitar as coisas, mas a live tem. Só, Éder, Diga. hoje eu tive com o Dom de um Latino aqui do Sul, que acompanha a gente, acompanha nossas lives. Inclusive, eu convidei ele já para participar da nossa live. Ele vai Show. vir, Muito bom. ele vai vir nas próximas semanas aí, vai depender da agenda dele, mas vai vir nas próximas semanas. Legal E, demais. cara, Muito assim, bom. ele deu um depoimento, assim, que fantástico, cara. Ele falou que se tivesse conhecido a gente há 2 anos antes, ele teria deixado de perder 2 milhões. Olha só. Falou, cara, eu Nossa. fiz as contas. Ele falou comigo, eu fiz as contas. Se eu tivesse conhecido vocês antes, com a média que eu tinha e com a média que eu tenho hoje, depois que eu apliquei o método, ele assistiu o nosso treinamento de queijo mussarela. Ele assistiu um treinamento de Legal. queijo mussarela. Colocou o pessoal da equipe dele para assistir. O QG dele tinha muita restrição em assistir, em mudar o processo. Ele falou, não, nós vamos assistir, vamos mudar o processo. Mudou o processo. Aí ele falou comigo, cara, eu fiz as contas, computei mês a mês. Todas as minhas produções de 2 anos para cá, 2 milhões. Nossa, é dinheiro demais. É muito bom saber um negócio desse, né, cara? Assim, é a resposta daquilo que a gente propõe a fazer, né? Desse trabalho aí, ó, da correria Sim. de chegar e desse compromisso com o pessoal que está assistindo, da gente fazer sempre as lives, trazer sempre conteúdo que vai engrandecer, né? Sem dúvida, Muito pessoal, bom, sem dúvida. E o que eu muito sempre falo bom. assim, ele ainda comentou um negócio, eu tô trazendo aqui, ele vai trazer isso tudo que eu tô falando, ele falou algumas coisas que sempre me marcam. Ele falou assim, cara, já passaram vários técnicos aqui na minha fábrica, vários, só que todos querem me vender um fermento, querem me vender um coagulante. Sim, isso é um problema. Então eles não estão interessados em me fazer prosperar. Eles estão interessados em vender o ingrediente deles. É verdade. E vocês, não. Se vocês fizer a forma... Ele ainda falou um negócio assim, ó. Eu não acreditava em nada que vocês falavam. Nada. E aí, o Éder falou um negócio lá, eu falei assim, não, isso aí dá pra me testar aqui. Aí ele testou e deu certo. Ele falou, se eu testei isso aqui e deu certo, o outro processo que ele tá falando também deve dar certo. Então eu vou testar. Aí ele foi, investiu no nosso treinamento de queijo mussarela, que a gente tinha feito, colocou o funcionário, o QG dele para assistir junto com ele, e eles implantaram assim, passo a passo, a sua metodologia. E aí, falou, cara, Maravilha. nunca mais tive problema com queijo. E é só Olha só. sucesso. Falei, que coisa boa, cara, que coisa boa. A gente fica, isso aí fortalece o que a gente está fazendo aqui, fortalece o que a gente está trazendo, é sinal que a gente está no caminho certo, e eu espero muito que a gente possa estar contribuindo com mais pessoas que estão aqui participando com a gente, que a gente tenha conseguido mudar de alguma forma. Porque, mais uma Sim. vez, o que eu sempre falo, nós não temos parceria com ninguém de ingrediente. Isso é um regimento nosso, entende? Sempre foi, até antes da gente a gente estar na internet, porque a gente quer ser livre, que a gente quer ser livre para poder indicar o que a gente quiser e que dê resultado. O Wesley até colocou aqui, ó. Eu, particularmente, comecei a assistir as lives e consegui baixar a média mussarela para 9.0 aí, de 10.5. Olha você ver. Que bom, cara. Que Bom bom. demais, né, Wes? Isso aí que é importante. Mas vamos lá, vamos ao conteúdo que é o que interessa. Vamos parar de blá blá blá. Mas só uma coisa muito interessante, sabe, Wes? Que a gente deve falar aqui pro pessoal. Quando a gente se propôs a começar a fazer esse trabalho aqui de lives, né, a gente tem treinamentos, né, específicos sobre cada queijo, onde a gente faz ali bem detalhado. Sempre foi uma dúvida nossa também, apesar de a gente acreditar na capacidade do trabalho, a gente sempre tinha uma dúvida se isso era aplicável porque a gente fazia online. Sim. Cara, eu nas fábricas a gente via que aquilo ali era certeza de funcionar porque a gente estava ali junto com o pessoal e sabia que aquilo ia funcionar.
E a gente sempre ficava na dúvida, mas será que se o pessoal assistir um conteúdo, entender aquele conteúdo ali, eles vão conseguir aplicar na prática? Aí começou a vir esse tipo de relato, né? De pessoal que realmente falou, ah, não, isso aqui posso fazer, né? O Wesley foi um, o Wesley acabou de colocar aí, ó. O Wesley Colocou. fez, né, tudo online. É tudo online, participou das lives aqui, né, online, e conseguiu replicar aquilo que a gente está falando aqui, né? Então, assim, isso é muito gratificante. Porque por dois motivos. Primeiro que é muito bom você saber que, pô, que a gente pôde ajudar de uma forma ou outra algumas pessoas. E depois é que a gente sabe que o alcance disso é muito grande, né? Hoje a gente pode alcançar o Brasil inteiro, aliás, o mundo Sim. inteiro, fazendo aquilo que a gente fazia aqui por perto, aqui, né? Aquele trabalho aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais especificamente, a gente tem vários clientes em várias regiões, né? Mas hoje a gente tem esse Não, alcance. agora eu tô em Francisco É, Beltrão, no, olha só. lá no Paraná aqui, cara. E assim, e talvez se a gente não tivesse esse trabalho, essa pessoa que eu estou visitando, talvez não teria como até fazer uma ampliação da fábrica, igual eu estou fazendo. Olha Eu só. acho que mais do É, que isso, a gente possibilita a pessoa crescer, né? ótimo, bom demais. Isso é maravilhoso. É o A, Edi, resultado do jeito que a gente gosta. a Ednelma colocou aqui, nós também temos ótimos resultados depois de vocês. Ô, Ednelma, isso aí, Legal, isso legal aí, nós demais. estamos juntos. E, ó, Pequenos detalhes. E a Ednel está de parabéns. A Ednel participa de tudo. Tudo que a gente está aqui fazendo, a Ednel está participando. E o resultado vem. E isso nos deixa muito felizes e, com certeza, é um incentivo para que a gente continue fazendo aí cada vez mais, trazendo mais conteúdo importante aqui para vocês, né? Pessoal, manda para a gente qual que é a dificuldade de vocês, não fique com vergonha. A dificuldade de vocês provavelmente é a dificuldade de outro laticínio. Quais os questionamentos de vocês com relação ao tema de hoje? E até outros temas, vocês nunca vão ficar desassistidos pela gente. A gente pode estar Isso. falando aqui de queijo Minas Padrão, se fizer uma pergunta de hoje, que a gente vai responder. E a gente, eu e o Ed, a gente tem uma obsessão pelo cliente, a gente tem obsessão pelo Isso. proprietário do laticínio, pelo queijeiro, pela linha de produção, e o que a gente quer é ver as pessoas prosperarem. E o Isso. que eu sempre falo isso, o que mais dói na gente é ver deixar dinheiro na mesa por detalhes que o Eder sempre fala aí. E são eles que fazem toda a diferença. E então Oi, vamos lá. Wilson, Hoje, eu só estava respondendo aqui uma pergunta do Alisson aqui, o Mineirinho do Queijo, que é outro também que acompanha direto a gente aí. você é empresário forte, né? Isso aí É, quem comanda a região dele é ele. E eu homem estava é perguntando, forte. eu estava falando aqui da questão do queijo dele, que dava um sabor amargo com 25 dias. Eu estava trazendo para o pessoal que isso tem muita relação com esse tema que a gente colocou aí, que é a questão de ranço, né? E expliquei para eles aqui o que significa, como que se forma. Na verdade, ranço é uma alteração da gordura, né? Só que normalmente é uma alteração indesejada, né? E causa esse sabor aí bem específico. Eu acho que todo mundo já viu aí algum tipo de produto, inclusive é muito comum também em manteiga, né? É um dos maiores problemas de manteiga também, né? Mas acontece no queijo. E tem toda a relação com o sabor amargo também, desde que a fonte do problema seja a qualidade da matéria-prima, né? E qual que é a fonte, o que acontece na matéria-prima que pode provocar essa rancificação aí da gordura? Ou até produção de sabor amargo, né? Na verdade, é porque assim, a gente tem ali na matéria-prima, principalmente a matéria-prima que fica refrigerada por longos períodos, a gente tem o desenvolvimento ali de um grupo de bactérias específico, né, que são as psicotróficas, que elas acabam produzindo ali no seu desenvolvimento alguns tipos de enzimas. Enzimas que, inclusive, em alguns determinados produtos e determinadas etapas do processo, a gente até usa, né, para a nossa produção mesmo, mas que são indesejáveis por um processo igual esse do queijo Minas Padrão, né? Elas produzem muitas proteases e muitas lipases. Essas enzimas são termorresistentes, ou seja, vão passar ali pelo processo de pasteurização, não vão ser inativadas. Elas vão estar presentes ali no leite cru, vão estar presentes no leite pasteurizado
e, consequentemente, vão provocar essas alterações lá no nosso queijo, né? E o que essas enzimas fazem? Principalmente as lipases. Elas degradam a gordura. Então, assim, nesse processo de degradação de gordura, elas vão produzir compostos com sabores bem específicos de ranço, muitas vezes que provocam sabor amargo, né? Então, assim, tem essa relação aí muito próxima a esses dois problemas. Lembrando que, assim, o desenvolvimento de sabor amargo também tem outras fontes de problema, né? Também pode ser ali algum tipo de excesso de cloreto de cálcio, tem uma provoca com certeza, né? Água provocaria? A gente tem um problema com água que às vezes o pessoal desconsidera, mas é por falta de controle da água, né? Ela poderia provocar quando ela tem excesso de cloro, né? Então, ou seja, você tem aquele cuidado, né? Fala, tem que colocar cloro na água, mas não controla adequadamente, esse excesso pode provocar também desenvolvimento de sabores alterados dos seus produtos, né? Principalmente em queijo, né? E a água tem um problema ainda, que é aquele que a gente, assim, a todo momento a gente está usando, né? Você não faz uso diretamente na produção, como ingrediente, no caso do queijo, mas ela entra em todas as etapas do processo, para a limpeza dos equipamentos, dos utensílios, das formas, da prensa. Então, ela vai estar em todo momento. Então, se não for uma água tratada adequadamente, é problema. E aqui eu não quero dizer para você que assim, não pode colocar cloro na água que vai provocar. De forma alguma, pensa isso. O que eu falei é a quantidade certa, né? É falta de controle que é problema, não é o fato de colocar, não. É a falta de controle, né? E esse controle, né, a gente faz aí com análise simples, né, de identificação do teor de cloro residual, né? Inclusive tem limite na legislação. É até interessante isso, a gente falar isso, porque o pessoal fica assim na dúvida, mas qual que é o limite da legislação, né? Se eu perguntar hoje aqui agora, aí a gente tem 15 participantes assistindo ao vivo aqui. Se vocês respondam para mim, qual que é o teor máximo de cloro permitido na água de abastecimento? Queria ter uma ideia do que o pessoal pensa disso. Porque às vezes eu fico vendo as respostas, né? Eu coloco sempre nos stories aí algumas perguntinhas aí, eu gosto de ver o pessoal colocar. E sempre gosto de responder, para entender, né? Para eles entenderem o porquê. Mas a gente tem algumas dúvidas assim que parecem simples demais e não são. Por exemplo, essa aí que eu estou perguntando, qual que é o teor máximo de cloro permitido na água? Se o pessoal começar a colocar aí, vamos ver se está todo mundo. Vamos ver se está todo mundo aí atento a essas... 2 ppm. Pois é, quem discorda do Márcio aí? Quem discorda dele? Né? Ou concorda? Né? E os agentes químicos, sanitizantes, detergentes, etc., pode ocasionar esse tipo de situação? Também. Podem provocar aí as alterações são bem diversas, né? Dependendo eu fazer do tipo. Né? Deixa eu reformular essa pergunta seguinte. Como adquirir um produto químico que tenha eficiência? Como que eu vou selecionar isso? Porque a gente sabe que tem várias marcas no mercado, sim, cada um brigando por preço. Então, como escolher um bom produto químico para fazer sanitização? Sim. Bom, os produtos químicos, de maneira geral, eles não quer dizer que eles são problemas. Ele é o mesmo caso da água, né? A falta de controle deles é que é problema, né? E também a falta de entendimento para que eu vou usar um produto. Aí que mora o maior problema. O cara chega e quer vender. O vendedor quer te falar assim, não, meu produto aqui é excelente, você precisa comprar, porque ele limpa isso, limpa aquilo, fulano, tal. Cara, a gente tem que ter muita noção do que é o resíduo que a gente quer retirar, né? Então, assim, num programa de higienização, né, que acho que é até um tema muito interessante para uma live completa mesmo, da gente falar, né, do início ao final de higienização. Sim. Ele tem que, quando a gente vai desenvolver um programa de higienização, a gente tem que entender quais os resíduos que a gente quer tirar, de quais equipamentos que a gente quer retirar e qual a metodologia que a gente vai usar. Porque se a gente não tem aí essas definições, a gente vai com certeza utilizar produtos em excesso, produtos que não servem para retirar o resíduo que a gente imagina e, consequentemente, isso vai
trazer resíduos aí desses produtos para a nossa produção. Consequentemente, na produção vai ter aí diversas alterações aí, né? Quer ver até aqui, a Nayara até colocou aqui, ó, causa de mudança organoléptica. E é verdade, isso aí vai causar, e não é pouco não, são muitas. E muitas vezes de formas diferentes, né? A gente não vai nem identificar de onde que veio. Por isso que é tão importante um programa de higienização baseado em informações básicas do nosso processo. Aí a gente consegue evitar, né? Mas aqui, ó, falando aqui do limite aqui de teor de cloro aqui, ó. 5,5 e 2. Olha só para você ver. O Raul falou 5, teve 1,5 e o Márcio falou 2. Pois é. Gente, quem discorda deles ou concorda com eles, isso é interessante demais. Não tem problema não, gente. Errar aqui não é objetivo da gente criticar, não. É muito pelo contrário. É da gente ter um consenso. Estamos crescendo junto, né? Estamos crescendo junto, a gente precisa disso, né? Mas o que é interessante? O resultado, né, o limite, ele é bem diferente do que a maioria imagina, né? Quem acertou aqui, ó, nos 3 aqui que tiveram, né, essa coragem aqui, ó, o Robson, o Robin lá de Senhora do Carmo. Muito bom, Robin, muito bom você participar aqui conosco. Ele acertou, é 5 ppm. Isso é o que a legislação determina, né? Está ali na legislação, portaria 888, né, de maio de 2021. Ela determina que o teor máximo de cloro permitido na água é de 5 ppm. Aí o pessoal fica assim, mas eu sempre ouvi falar que era 2. Por que você está falando que é 5 agora? Na verdade, é o que a legislação determina. Máximo de 5. Mínimo de 0,2. Tá. Aí a gente entra em outro detalhe. Quando a gente está dentro da indústria de laticínio, a gente entende ali que a gente tem tubulações galvanizadas, a gente tem equipamentos que não podem com excesso de cloro, porque pode provocar corrosão. Cloro é um produto corrosivo. Então, o que a gente faz? A gente reduz esse limite máximo permitido pela legislação a 2. Então, a gente trabalha sempre com essa margem, 0,2 a 2. Para quê? Para que o cloro seja eficiente, para que ele elimine ali bactérias, né, que podem estar presentes na água, mas que não seja em excesso capaz de produzir essas alterações, igual a Nayara colocou aí para a gente, alterações organolépticas. Então, é interessante a gente conhecer o máximo que é permitido, mas aquele máximo que a gente tem como limite técnico. A gente não deve ultrapassar essa quantidade, porque ela é suficiente para eliminação e não vai trazer problemas para nós. Então, para você ver que o entendimento dessa quantidade de cloro que a gente pode utilizar, ele é variado. E observe isso, em todo lugar que a gente vai, o pessoal tem essa dúvida, né? Qual que é o padrão real? O que eu posso usar? O que eu não posso? Aí tem aquele negócio, mas eu uso o que o fiscal está falando aqui. E muitas vezes o fiscal nem entende do assunto, né? Tem muitos que não entendem, infelizmente. Aí quem entrou aí Opa! Olha o Fernando aí. Olha o Fernando aí. Ô, Fernando. Bom demais, Fernando. Vai sair um podcast aí da Consular, que a gente gravou um podcast, e a gente citou lá. Escuta lá que você vai gostar. Eu falei para ele, eu conversei com o Fernando há poucos dias, falei para o Fernando e falei para o Robin. São 2 pessoas que estão aí no nosso podcast aí, o Robin também. Vocês vão ver, ó, que sair aí, eu vou avisar para vocês aí, pessoal. Interessante demais, viu? Pessoal, para quem não acompanha esse podcast nosso, é no Spotify, tá? A gente está na segunda, fizemos a primeira temporada ano passado e estamos agora na segunda temporada. Vamos começar a sair os episódios brevemente. Gilberto colocou aqui, Éder. Pouco tempo de prensagem no Minas Padrão. Pode desenvolver sabor amargo? Não. Não, Gilberto, porque assim, a prensagem em si, ela não vai provocar esse tipo de problema, né? A questão de sabor amargo, assim, relacionada com o processo mesmo, tem mais relação com o tipo de fermento que você usa do que com a prensagem. Então, se você utiliza um fermento e às vezes é de forma incorreta ou em dosagem muito elevada, você pode provocar esse tipo de sabor amargo no queijo. Por quê? Porque, na verdade, você tem esse excesso de fermentação em período pequeno, curto.
e com isso acaba prejudicando também, né, a qualidade do queijo, provocando aí sabores alterados, né? É bom a gente lembrar que o fermento, à medida que ele vai desenvolvendo, né, ele vai degradando também, né, alguns componentes ali do queijo, consequentemente produzindo outros compostos. Esses compostos que é o problema, né? Se a gente acelera demais a protease, né, que seria a degradação da proteína do queijo, né, a gente pode estar provocando o desenvolvimento de compostos de sabores, né, bem variados e que vão trazer prejuízo para o nosso processo, né? Mas em si, o fato de prensar menos não vai provocar isso. A única coisa ruim do fato de você prensar menos, né, ou não fazer uma prensagem adequada, é você ter excesso de soro na massa. Consequentemente, você tem excesso também de fermento e, consequentemente, pode provocar algumas alterações. Mas não especificamente, né, trazer sabor amargo para o queijo, né? Não é diretamente proporcional essa relação. O Márcio até colocou um negócio interessante aqui. Coagulante também pode causar gosto amargo? O coagulante e o coalho. Para quem pode ter alguém aqui que ainda usa coalho, coagulante e coalho causa gosto amargo? Esse sim, viu, Márcio? Esse está diretamente ligado à produção de sabor amargo, né? Fermento é como eu falei com vocês, é indireto, pode ocorrer, né? Mas o coagulante está diretamente ligado, né? Por quê? O coagulante, ele é justamente enzimas específicas para degradação ali dos componentes do leite. E quando a gente coloca essas enzimas em excesso ou enzimas de baixa qualidade, a gente vai levar isso para o queijo, né? Inclusive, a gente sempre chama isso de a maturação primária do queijo, é onde que começa o processo de maturação, que na verdade, são proteólises que vão acontecendo, né? As trocas ali das lipases atacando a gordura. Esse negócio é um pouco técnico, mas é importante vocês entenderem o que acontece. Então, no coagulante tem enzimas. E se esse residual delas passa para o queijo, elas permanecem no queijo, aí a gente vai continuar tendo quebras, além daquelas desejáveis. E com isso produzindo sabores variados no queijo, inclusive sabor amargo. Então, por isso que é tão importante a gente escolher um coagulante de boa qualidade, né? A gente não é segredo para ninguém, a gente gosta de indicar coagulante 100% quimosina. E por quê? Porque o residual de quimosina no queijo é baixo demais. É muito baixo, comparado a outros tipos de coalho ou de coagulantes, né? Se a gente for comparar aí com coalho de origem bovina, aí a diferença é enorme, né? Então, assim, a produção de sabor amargo nesse tipo de queijo vai ser muito mais acentuada do que um queijo que usou 100% quimosina, um coagulante 100% quimosina. Então, assim, essa é uma diferença básica e que a gente deve ficar bastante atento, né? Esse é um dos ingredientes que provoca, sim, esse tipo de alteração, né? Inclusive, essa alteração que a gente coloca aí como ranço aí, também pode ser provocada por esse tipo de coagulante de baixa qualidade, né? Principalmente se ele tiver ali uma quantidade ali de lipases capazes de produzir esse sabor aí alterado de ranço. Então tem que tomar muito cuidado na escolha dos ingredientes aí, porque eles interferem diretamente. Nossa querida Adriana, esse teor de cloro para diluir o sanitizante não pode causar algum problema? Esse teor de cloro, será que a Adriana está falando aí de qual? Do máximo? Acredito que sim. Pode ser do máximo permitido, né, de 5 ppm. O que acontece, Adriana? Realmente é alto, é por isso que eu falo com você. A legislação permite. Não quer dizer que a gente deve usar essa concentração máxima, né? Ela tem um limite máximo e mínimo, e o mínimo é 0,2. E a gente recomenda que seja de 0,2 a 2. Ou seja, menos da metade do máximo permitido, né? E realmente provoca, sim. Em 5 ppm, com certeza você vai ter aí alterações nas suas produções. É um valor muito alto. E por que eu estou falando desses 5 ppm, gente? Isso aí, hoje, a legislação, como é uma legislação nova, né? E a legislação da água tem outro detalhe, né? Ela não
não é gerida pelos órgãos de fiscalização de produto de origem animal. Ela é gerida pelo Ministério da Saúde. É por isso que fica essa dúvida aí. A gente está muito ligado aos órgãos de inspeção de produto de origem animal. O CIF, o CI, o SIM, né, que está muito ligado a esses produtos. E, na verdade, essa legislação especificamente, ela vem do Ministério da Saúde. E ela já foi bem complexa de entendimento, porque na portaria número 5, que foi a que antecedeu essa portaria 888, ela era misturada com uma série de normas do Ministério da Saúde. Então o pessoal ficava onde que eu vou conseguir isso? Para vocês terem ideia, ela era o anexo 20 de uma portaria. E essa portaria tinha mais de 30 anexos. Então era bem complexo. Aí agora foi separado, né? Uma portaria específica, portaria 888, de maio de 2021. Então ela trouxe essa especificação aí de quantidade máxima e mínima permitida. E lembrando que ela não é especificamente para a indústria de alimentos. Ela é, na verdade, mais direcionada para tratamento de água de abastecimento público. Então, por isso também desse valor elevado de cloro, né, do limite máximo permitido. Por quê? Porque a distribuição numa cidade ela é bem complexa. Então, se não tiver um teor mais elevado ali, lá na ponta, provavelmente não vai ter um resultado satisfatório. Até porque cloro, todo mundo entende aí, cloro é volátil. Ou seja, perde a concentração com o tempo, perde a concentração com alguns tipos de situações de excesso, de calor. Então, assim, por isso que a legislação permite uma concentração tão alta, mas a gente não deve usar. A nossa concentração ideal dentro da indústria de alimentos, aí, principalmente laticínio, de 0,2 a 2 ppm é suficiente e não vai alterar nossas produções. Então, tem que realmente ficar bem atento, viu, Adriano? Porque realmente altera mesmo. Né? Ela colocou aqui, completando, porque eu uso um ácido peracético, mas sinto diferença. Uhum. Assim, quando a gente usa para sanitização específica, aí o teor de ppm é até mais alto, né? A gente já tem um teor de ppm mais alto aí, né, que varia aí de 100 ppm. Mas isso é para sanitização ali específico, não é da água que a gente está utilizando. Né? Então, você fez a sanitização ali, é mais alto, a concentração em ppm de cloro é mais alta, é 100 ppm. É bem mais alto. Só que ele é específico só da sanitização. E depois, quando você vai usar, não tem necessidade de enxaguar. O problema é quando você utiliza uma água a todo momento com essa concentração. Né? Então, você vai ali carreando aquela quantidade ali de ppm a todo momento, além da sanitização que você já faz. Então, isso vai provocar alterações. O Marcos colocou aqui, um vizinho usa o produto à base de aspergilos. Não gostei, aspergilos? Não gostei do sabor. Que produto que é esse? É o coagulante. É a forma de obtenção do coagulante. Gente, isso aí é interessante demais, né? A gente tem uma série de formas diferentes de obtenção do coagulante. Né? A gente tem coagulante aí microbiano, que é o caso aí do aspergilos aí. A gente tem coagulante de produção modificada, né? Modificada em laboratório, e por aí vai, gente. É muitas formas, são muitas formas. Isso aí é outra live interessante de fazer, só para o pessoal entender. E cada uma delas, né, tem um tipo de, vamos colocar, vantagem e desvantagem. Né? Só que das obtenções que a gente tem, as alterações aí da quimosina é a mais eficiente para os nossos processos. É o que a gente mais observa hoje. É onde a gente tem maior eficiência para os nossos processos. Né? Para vocês terem ideia, tem coagulante de origem vegetal. Né? E funciona, coagular coagula. Né? Então, assim, para alguns tipos de queijo, inclusive na Europa, tem tipos de queijo que são protegidos, né? Tem identidade geográfica protegida, eles só podem ser produzidos a partir de coagulantes de origem vegetal. Né? Então, assim, isso é bastante amplo, cada local tem aí uma especificação do que vai usar, não vai usar, então é muito interessante mesmo. Né? Essa ideia é legal aí de coagulante. É isso aí. Ô Ed, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Que
ligado a isso é o seguinte: existe algum aspecto, além do que você falou, algum aspecto físico, mecânico, que pode causar gosto amargo no queijo? Mas esse. Linkando, linkando aquela pergunta lá sobre, anterior que a gente teve, lá sobre um queijo prensado inadequadamente, se ocorreria ou não Uhum. gosto amargo no queijo. Existe alguma situação física ou mecânica que poderia acarretar esse tipo de situação? Bom, assim, não vejo nenhum problema, mas a gente tem algumas falhas dos equipamentos que provocam e a gente nem percebe. Eu estou te falando de Exemplo. uma situação que eu percebi há pouco tempo numa indústria, que a gente foi visitar, e a Queijomate, ela tem um sistema ali de liras, né? E aquelas liras tava vazando óleo do motor na lira. E esse óleo Certo. tinha sido trocado há pouco tempo. Então era um óleo transparente. E estava Ah, tá. descendo para o queijo, descendo para o leite ali, né? Durante a produção. E visivelmente assim, o pessoal não estava enxergando essa situação, né? Então aquilo descia ali. Então é um óleo que não faz parte da composição do produto, né? Normalmente, né? E que vai estar presente na combustão, ou seja, ele é um contaminante. E ele pode provocar alterações no produto, né? Então, são coisas que, assim, dessa pergunta que você está me falando, isso é a única coisa que eu me lembro de ter acontecido, né? De ter alguma interferência, assim, de algum equipamento, alguma coisa, algum procedimento em si que pudesse provocar esse tipo de problema. Mas esse parece não ser comum, mas isso é muito comum. O fato é que às vezes começa a vazar e o óleo já está preto já, né? E o pessoal começa a enxergar rapidinho, já manda fazer a troca, substituir. Mas quando é óleo novo, às vezes um óleo tem até a coloração mais transparente, é difícil de perceber. Então tem que ficar atento. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Muito bom. É isso Mais aí. alguma Muito bom. consideração? Bom, acho que hoje a gente falou legal aí sobre o problema aí do ranço, né? Falando do sabor amargo, que são bem parecidos aí, né? E que prejudicam muito a qualidade do nosso queijo Minas Padrão. É isso aí, pessoal. É, estamos aqui para servir vocês. É Coloquem as isso. dúvidas de vocês. Não deixe passar nada. Não fique com vergonha. Na terça-feira que vem a gente está de volta, eu e o Éder. Quarta-feira eu e a Camila. Quinta-feira eu e o Éder de novo. Participem das lives. Tragam as dúvidas de vocês. E a gente está aqui para ajudar vocês. É isso que a gente quer. Então, Isso. participação é bem importante. Conto com vocês todos na próxima semana. É isso aí, pessoal. Terça-feira tem mais. Muito Forte bom. abraço a todos e até terça-feira que vem. Abraço, pessoal. Tchau, tchau para vocês.